Os vídeos top 10 são os mais difíceis de fazer, mas também são os mais divertidos, então vamos fazer mais um. Vamos falar das 10 melhores trilogias da história do cinema. Eu acho muito importante falar do critério desse vídeo, senão eu vou receber muita mensagem negativa. Eu vou considerar a trilogia como um conjunto fechado de 3 filmes. Pegue o caso de Indiana Jones, por exemplo. Era uma trilogia fantástica, mas aí veio o 4º filme que destruiu tudo. Se um 4º filme foi feito, não é mais uma trilogia. Então Indiana Jones, por mais que tenha doído, ficou de fora. A única exceção é a trilogia Guerra nas Estrelas, porque são claramente 2 trilogias separadas por 17 anos. Eu considerei as 2 trilogias para essa lista, você pode ter uma ideia de qual delas entrou. Muito bem, vamos começar. Toy Story. Toy Story de 1995 foi o primeiro filme animado completamente por computação gráfica. E além desse fato técnico, trata-se de um filme muito bom. A história é original, os personagens são muito cativantes, o trabalho de voz é excelente. Foi o filme perfeito para fazer a transição de animação tradicional para animação computadorizada, porque ele funcionou muito bem. Então as pessoas que estavam com o pé atrás ficaram aliviadas. Em 99 veio Toy Story 2, junto com a grande dúvida, será que ele vai se comparar ao primeiro? E para surpresa de todos, o filme também foi excelente. Se bobear, melhor do que o original. A franquia continuou com a tradição de grandes personagens, uma boa história, uma mistura excelente de humor, drama e cenas genuinamente tocantes. A história por trás da personagem Jessie é muito triste, é lagriminha total. 11 anos se passaram, em 2010 veio Toy Story 3. Mais uma vez, novos personagens foram apresentados de maneira eficiente. Mesmo sendo bonecos falantes, esses personagens têm uma carga emocional muito forte, tecnicamente perfeito, uma trilha sonora muito boa. Então Toy Story é a única animação que conseguiu manter o nível de qualidade através de todos os seus filmes. E por essas e outras, essa trilogia está em 10º lugar na lista. Batman, versão Christopher Nolan. Eu achava que o filme Batman e Robin de 97 tinha matado de vez a franquia. Em 2005, o filme Batman Begins trouxe nova esperança para os fãs do Homem-Morcego. O primeiro filme não acerta todas as notas, ele ainda é um pouco desengonçado, mas é porque se trata de uma história de origem. Ele gasta muito tempo explicando por que o Bruce Wayne resolveu virar o Batman. Isso tira um pouco da ação, mas é necessário do ponto de vista de narrativa. O filme também não tem um vilão muito cativante, mas a nova abordagem que o Nolan deu para o Batman era muito promissora. Em 2008 veio The Dark Knight, e o filme é fantástico. É o único filme de super-herói feito até hoje que funciona fora do gênero filme de super-herói. Ele poderia perfeitamente ser um filme de máfia. Ele nos trouxe um dos melhores vilões de todos os tempos, que é o Coringa do Heath Ledger, e a abordagem do Nolan se consolidou, que é tentar humanizar o herói. Em 2012, The Dark Knight Rises fechou a trilogia. Um pouco longo demais, o Bane não é um vilão tão carismático quanto Coringa, mas quem é? E nós temos aí uma trilogia que não perdeu gás, que é relevante e sabe utilizar o elemento super-herói da maneira mais plausível dentro do possível. 9º lugar na lista. Trilogia Before, ou Antes. Em 95 veio o filme Antes do Amanhecer, dirigido pelo Richard Linklater, interpretado pelo Ethan Hawke e pela Julie Delpy. É uma história muito simples sobre um homem e uma mulher que se encontram por pura casualidade e decidem passar a noite andando por Viena e conversando antes da manhã seguinte, quando ele tem que pegar um avião. É um filme perfeito para quem gosta de roteiro. O diálogo dos dois é muito real, é um filme muito humano, e o filme gera aquela sensação do que poderia ter sido e do que talvez venha a ser no futuro. Em 2004 veio a continuação Antes do Pôr do Sol. 9 anos se passaram e o Jesse e a Celine voltam a se encontrar numa livraria em Paris. Esse filme é um pouco mais espontâneo do que o primeiro, muito profundo. Dos 3 é o que eu mais gosto tecnicamente. Ele tem planos longos em tempo real que funcionam muito bem. E ele oferece mais do mesmo, só que no bom sentido. E em 2013 veio Antes da Meia-Noite. E agora não é mais sobre o que poderia ser, e sim o amor do Jesse e da Celine sendo testado. É um filme um pouco mais afiado, mais dark do que os primeiros 2, e é o mais relevante dos 3, porque ele bate uma tecla muito importante. Encontrar amor pode não ser fácil, mas manter o amor é muito mais difícil. São 3 filmes muito humanos, muito bem escritos, com atores muito investidos em seus personagens. 8º lugar na lista. Evil Dead, que no Brasil se chama Uma Noite Alucinante ou A Morte do Demônio. A trilogia é dirigida pelo Sam Raimi e tem o Bruce Campbell como personagem principal, o Ash, que virou uma lenda quando a questão é matar demônios / zumbis. O primeiro filme veio em 81 e não tinha orçamento nenhum, então esse filme é perfeito para cineastas independentes. É sobre um grupo de amigos que vai para uma cabana no meio da floresta, lá eles encontram um livro demoníaco, leem uma passagem e demônios começam a aparecer. E mesmo sem orçamento nenhum, é sensacional. Ele consegue assustar, ele é
é muito engraçado, a maquiagem é extremamente exagerada, mas mesmo assim funciona. Em 87 veio a parte 2, pegou todos os elementos do primeiro filme e melhorou. O filme é incrível, é a mistura perfeita de terror com comédia, a escatologia do filme é fantástica, algumas cenas são absurdas, Ash se estabelece como um personagem único. Em 92 veio a parte 3, que em inglês se chama Army of Darkness, bem diferente dos primeiros dois, porque o Ash volta para a época medieval. Foi muito além do que o público dos primeiros dois estava acostumado, por isso que algumas pessoas não aceitam esse filme muito bem, mas é uma parte 3 que não mancha a trilogia, por isso ele está em 7º lugar na lista. Trilogia das Cores. São 3 filmes sobre a sociedade contemporânea francesa. A Liberdade Azul é com a Juliette Binoche, ela faz uma mulher tentando viver a vida dela depois da morte da filha e do marido. A Igualdade é Branca é com a Julie Delpy, é sobre um imigrante polonês querendo se vingar da ex-mulher. E a Fraternidade Vermelha é com a Irene Jacob, é sobre uma amizade construída entre uma modelo e um juiz aposentado que gosta de invadir a privacidade alheia. O relacionamento dos dois desafia completamente as convenções cinematográficas, eu acho isso muito bom. A direção dos 3 filmes é do Krzysztof Kieslowski. O diretor tinha uma voz muito particular, são histórias muito humanas, é a trilogia perfeita para quem é anti-Hollywood. São filmes intelectualmente desafiadores, emocionalmente satisfatórios e cinematograficamente muito ambiciosos. E são filmes sobre conexões entre pessoas, são histórias bem íntimas, contadas com muita inteligência e muita empatia. E o mais legal, são 3 personagens femininas muito fortes. Vale para os estudiosos do bom cinema de verdade, é uma trilogia que todo cinéfilo deveria assistir, 6º lugar na lista. Trilogia dos Dólares. Sergio Leone é o deus dos faroestes. Ele fez 3 filmes que inicialmente não foram pensados como uma trilogia, mas que devem estar juntos. Em 64 veio Por um Punhado de Dólares, sobre um cowboy que joga 2 famílias uma contra a outra numa cidadezinha dividida pela vingança. Trata-se de um remake não oficial do filme Yojimbo, do gênio Kurosawa. Tinha tudo para dar errado e funciona. Em 65 veio Por uns Dólares a Mais, que é sobre 2 caçadores de recompensa que se unem para tentar pegar um fora da lei. E em 66 veio 3 Homens em Conflito, que é sobre a busca por um tesouro perdido. Foi a trilogia que transformou o Clint Eastwood numa super estrela. A trilha sonora do Ennio Morricone é absolutamente perfeita. Essa trilogia é muito importante porque ela revolucionou totalmente a maneira como os faroestes eram vistos. Em termos de narrativa, esses filmes inverteram todo o moralismo que predominava nos filmes do John Wayne. O Sergio Leone usava close-ups muito intensos, diálogos quase banais, mas no bom sentido, que deixava a coisa muito mais visceral. Apresentou ao público uma nova maneira de encarar os faroestes, e por isso essa trilogia está em 5º lugar na lista. Star Wars, trilogia original. Óbvio. Em 77 veio Star Wars, um filme que mudou para sempre o cinema. O Império Contra-Ataca veio em 1980 e a trilogia original foi encerrada em 1983 com o filme O Retorno do Jedi. Guerra nas Estrelas é o filme que mudou a concepção do cinema como arte graças às idealizações de seu criador, George Lucas. Lá em 1973, o George Lucas já imaginou um sistema de áudio que viesse de várias fontes, de maneira que o espectador se sentisse imerso na experiência. Ele trouxe de volta a trilha sonora feita por orquestra, que era algo considerado ultrapassado na época. Isso sem falar na história, que é muito boa. Ela é derivada de fatores mitológicos, com elementos como magos, filmes de capa e espada, tudo isso com uma estrutura retirada dos filmes do Akira Kurosawa. A cena onde o Luke Skywalker e o Darth Vader estão lutando, e o Darth Vader finalmente revela pro Luke quem ele é disparada a cena mais holy shit da história do cinema. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. No! Holy shit! 3 minutos depois o filme acaba e... Mostra mais! Essa trilogia não está em primeiro lugar por causa da parte 3, que baixa consideravelmente de qualidade, principalmente por causa da direção e dos Ewoks. Os Ewoks enchem o saco. Dá pra eu fazer um vídeo de mais de 1 hora falando das virtudes e da importância de Guerra nas Estrelas, mas eu vou me limitar a falar que é a 4ª melhor trilogia da história do cinema. O Senhor dos Anéis. Em 2001 tivemos a Sociedade do Anel, em 2002 As Duas Torres e em 2003 O Retorno do Rei. Foi uma obra muito importante para o diretor Peter Jackson a nível pessoal mesmo. Ele é muito fã dos livros do Tolkien, ele dedicou mais de 10 anos da vida dele a fazer esses filmes. O filme tem um casting impecável, além dos atores certos, eles estão muito dedicados aos seus personagens. E tecnicamente é absolutamente incrível. O Retorno do Rei ganhou 11 Oscars, é apenas o 3º filme da história a conseguir esse feito. A música é linda.
linda, a cinematografia é fantástica, os efeitos visuais são muito impressionantes, as temáticas tratadas no filme também funcionam, é um dos raros casos onde o filme perde muito pouco em relação à narrativa do livro, a atenção dada aos detalhes impressiona demais, é notável para o público quando um projeto é feito com esse nível de cuidado e de carinho. O único problema é que trata-se de um gosto adquirido. Orcs, elfos, hobbits, cavaleiros, magos, terra-média, batalhas medievais, não é todo mundo que gosta desse tipo de coisa. Junte a isso o fato de cada filme ter 3 horas de duração, e Senhor dos Anéis para algumas pessoas é absolutamente insuportável. Esse é o principal motivo pelo qual essa trilogia não está em primeiro lugar. O vencedor da minha lista precisa ser mais democrático. De qualquer forma, O Senhor dos Anéis é uma trilogia brilhante, terceiro lugar da lista. O Poderoso Chefão. Em essência, são filmes sobre família, sobre imigração e sobre o sonho americano. E, claro, sobre máfia e crime. O primeiro Poderoso Chefão saiu em 72 e é um dos personagens mais cativantes de todos os tempos, que é o Marlon Brando interpretando Don Corleone. A parte 2 veio em 74, e mais uma história de origem. Ele fala da evocação do século XX, da experiência migratória dos italianos que tentavam ir para os Estados Unidos, a decadência do sonho americano. E a parte 3 veio em 1990, sobre o Michael Corleone, interpretado pelo Al Pacino, lidando com as consequências das decisões do passado e vendo o crescimento da nova geração. A direção dos 3 filmes é impecável, inclusive o Poderoso Chefão Parte 2 rendeu um Oscar a Francis Ford Coppola. A cinematografia do Gordon Willis é quase revolucionária, a trilha sonora do Nino Rota é uma das mais memoráveis do cinema, e os diálogos do filme são tão bons e tão marcantes que se perpetuaram pela cultura popular para toda a eternidade. Isso sem falar no elenco: Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall, Andy Garcia. Por que essa trilogia não está em primeiro lugar na lista? Por 2 motivos. Número 1, o terceiro filme é consideravelmente inferior aos primeiros 2. E o segundo motivo é que são filmes densos. São filmes que exigem um compromisso do espectador. Falta um pouco de leveza. E se você acompanha o meu canal, você sabe que eu dou muita importância ao valor de entretenimento de um filme. E é por isso que a trilogia O Poderoso Chefão está em segundo lugar na lista. De Volta para o Futuro. Os 3 filmes foram dirigidos por Robert Zemeckis e produzidos por Steven Spielberg. É uma dupla muito forte. O primeiro veio em 1985, o segundo em 89 e o terceiro em 1990. E é muito difícil estabelecer qual é o melhor dos 3. O primeiro é uma típica história de volta ao passado. O Morty volta para 1955 e tenta voltar ao presente. No segundo filme ele vai para o futuro, depois ele volta ao passado, onde ele encontra a versão dele mesmo do primeiro filme, então ele não pode esbarrar com ele, senão as consequências podem ser catastróficas. Em termos de narrativa é o mais complexo da trilogia, é um filme mais paradoxal. E no terceiro filme ele vai para o Velho Oeste, e é um filme tão bom que funciona como faroeste e funciona como aventura de viagem no tempo. Tudo nesses filmes funciona. Cinematograficamente eles são muito bons. Em termos de filmes de ação e aventura, eles também são muito bem dirigidos. Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, é um dos protagonistas mais legais do cinema. Você torce por ele quase que imediatamente. O Doc também é muito legal. Ele pegou esse conceito do médico maluco e fez funcionar como praticamente nenhum outro personagem. O Biff, que faz o vilão, é um antagonista perfeito, e todos os tipos de Biffs funcionam. O Biff dos anos 50 é muito bom. O Biff do futuro, Biff faroeste, cowboy do mal, Biff velho, rico, milionário, manipulador, é muito bom também. São 3 roteiros muito inteligentes. Tecnicamente os filmes são muito bons. A trilha sonora é perfeita. O filme brinca com os melhores elementos de viagem no tempo. Como realização cinematográfica, não são os 3 filmes mais perfeitos da história, é óbvio, mas é uma trilogia que, acima de tudo, diverte o público. Pela somatória das virtudes, eu considero De Volta para o Futuro a melhor trilogia da história do cinema. É isso, galera. Esse é o meu top 10 sobre trilogias. Deixe seu comentário aqui embaixo. Fale qual você considera a melhor trilogia de todos os tempos. Eu preciso fazer uma menção honrosa à trilogia Mad Max, que quase entrou para a lista. Ela chegou a estar em 10º lugar, chegou a subir para 9º. Batalhei muito internamente, mas ela acabou ficando de fora. O abraço da vez vai para Daniel Arruda. Daniel, obrigado por acompanhar o canal. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.